né, pela extensão dele e profundidade também, ele era chamado de mar. E então, como estava muito cheio, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado da margem? Vamos caminhar para o outro lado da margem? E após o convite, Jesus entrou primeiro no barco. Ele entrou e logo em seguida foi seguido pelos seus discípulos. E aquela travessia estava até bem. Só que num determinado ponto começou uma tempestade caótica, uma tempestade muito violenta, com ventos muito fortes que faziam ondas enormes, quase que engoliam o barco. E os discípulos ficaram muito assustados com aquela tempestade. Mas Jesus estava lá, na parte traseira, na popa do barco, adormecido, dormindo tranquilamente. E os discípulos se desesperando: nós vamos morrer aqui, né? E ele está ali dormindo, ó, tranquilo. Então eles se aproximaram de Jesus, o chamaram e disseram assim: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. Jesus então, levantando-se, repreendeu os ventos e repreendeu o mar. E a partir daí houve uma grande calmaria. E os discípulos ficaram maravilhados. E eles diziam entre eles: quem é este homem que até o mar, que até os ventos obedecem a ele? Que poder é esse que este homem tem? Foi uma experiência para os discípulos de Jesus que ela serve muito para a nossa reflexão do que foi o nosso ano e do que poderá vir a ser o nosso próximo ano, esse novo ciclo que vai se iniciar, ciclo maior, né? Porque cada instante é um ciclo, cada dia é um ciclo, cada semana é um ciclo, em tudo o que nós fazemos, os ciclos estão se alternando. Mas este do ano seria ideal que nós nos preparássemos para ele, que nós tivéssemos coragem, muita coragem e muita honestidade, de colocar nos pratos da balança o que nós fizemos durante esse ano que não foi bom, que foi errado, que nós poderíamos ter feito diferente ou melhor, mas tem que ser honesto. Não vale a gente se enganar. Ah, não, eu fiz aquilo lá, mas é porque o outro me provocou. Não tem nada, porque nós temos esse defeito. Nós temos o terrível defeito de justificar as nossas atitudes, de amenizar as nossas atitudes, né? E de colocar um peso maior no que o outro faz. Nosso não, nosso tudo que a gente faz se justifica. O que o outro faz é imperdoável. É aquele velho hábito, né, de enxergar um minúsculo cisco no olho do nosso irmão, mas não ver a enorme trave que trazemos nos próprios olhos. Então é necessário que sejamos honestos. Vamos parar para fazer essa reflexão. O que é que eu fiz esse ano aqui, ó, nesse prato da balança, que eu poderia ter feito melhor? Talvez eu tenha sido indelicada com alguém. Será que eu cometi uma grosseria? Será que eu magoei alguém? Porque magoar uma pessoa, ferir os sentimentos de uma pessoa, é algo tão grave. É muito grave. Você carregar o peso de causar dor em alguém, sabe? Por ignorância, por falta de preparo, por falta de caridade, por falta de empatia, ou por falta de você se corrigir para ser melhor, né? Então, nós cometemos isso muitas vezes durante nossas vidas. E vamos colocar no outro prato dessa balança as coisas boas que nós fizemos. Ah, eu consegui perdoar, eu consegui ajudar, né? Eu fui solícita com quem precisou de mim, né? Eu consegui. Então, nós devemos fazer isso com honestidade. Sabem por quê? Porque quando nós reconhecermos o que é de errado que nós fizemos, nós estamos nos preparando para, em outra oportunidade, fazer diferente. Em outra oportunidade,
poder fazer melhor algo que a gente fez aquém, né? Quantos problemas nós passamos esse ano? Quantas dificuldades, quantas batalhas foram vencidas. E aí eu gostaria de aproveitar o simbolismo do barco, onde está Jesus, onde estão os discípulos, para nós podermos fazer uma comparação. Então, aquele barco, né, onde se encontra ali os discípulos. Quem são os discípulos? Então, imaginemos que os discípulos somos nós. Cada um se imagine aí dentro daquele barco, tá? E o barco, meus irmãos? O barco, ele é a nossa atual encarnação. Essa vida que nós estamos vivendo hoje. A tempestade, aquelas ondas gigantescas, aquele vento violento, o que pode ser? As vicissitudes que nós enfrentamos, as lutas das nossas vidas, né? E Jesus? Jesus é Jesus mesmo, não tem outro papel para ele é o nosso mestre, o nosso Senhor, que continue sendo Jesus. Então, estamos nós no barco, no lugar dos discípulos lá. Tranquilos, Jesus está ali atrás, ó, dormindo, um soninho angelical. E, de repente, o barco começa a ser violentamente empurrado pelas ondas. E nós temos medo. Nós ficamos com medo, como os discípulos ficaram. É normal? É uma coisa que eu sempre digo, o medo ajuda a gente a se equilibrar. Porque se nós não tivermos medo nenhum, nós vamos ser ousados demais, abusados demais, e só Deus sabe como que isso poderia terminar. Então, o medo ajuda a gente a se equilibrar. É um sentimento que, na medida certa, ele é positivo, ele não é negativo, né? E nós estamos ali no barco. E aí, meus irmãos, vocês já viveram essa situação? De vocês estarem ali, vivendo a vidinha de vocês, tranquila, ali no barquinho de vocês, e de repente, do nada, quando vocês menos esperam, vem aquela onda gigantesca que começa a balançar, sacudir tudo, e aquele vento empurrando com toda a força, aqueles problemas que a gente pensa assim, acabou, eu não consigo resolver isso, não tem mais jeito, o que eu vou fazer agora? Não tem mais saída. É essa a situação de nós no barco. Esse medo, esse desequilíbrio. Quantas vezes a gente pensa assim, meu Senhor, cadê o Senhor? Eu acreditei no Senhor. Eu acreditei. Onde o Senhor está? Que eu estou passando por esse turbilhão aqui. Olha aqui a onda. Está quase me engolindo. Quantas vezes a gente já não viveu situações assim? De medo, de receio. E de pensar, cadê Jesus? O que Jesus está fazendo? Está dormindo? Esses momentos em que a nossa fé ela se abala, ela se desgasta, dificultam mais a travessia desse lago, desse mar. Joana de Ângeles, ela disse que continuar vivendo depois de haver perdido a fé é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Porque, meus irmãos, para gente que tem fé, para gente que acredita, né, já é difícil. Imagina aquele que não compreende que as dores, que o sofrimento é a colheita do que ele próprio plantou. É a oportunidade dele se ajustar com as leis divinas que ele violou. Né? Nós temos essa compreensão, mas é aqueles que não têm. É muito mais difícil para eles passar por qualquer problema. Tanto que a gente vê aí, pessoas às vezes se desesperam por uma situação ou outra e buscam o suicídio. Buscam o fim da própria vida porque não acreditam, não têm fé. Elas não veem possibilidade de reajuste, de reequilíbrio, né? E nesse momento em que a gente se abala, Jesus diz para nós, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Por quê? Porque ele foi o primeiro a entrar no barco. Nós entramos junto com ele.
Ele entrou, nós entramos depois e estamos no barco junto com Jesus. Jesus nunca nos deixou, nunca. Mas às vezes o peso da matéria, né, no espírito, acaba dando assim aquele medinho, né? Eu falo que os discípulos, eles acreditavam em Jesus. Eles acreditavam, tanto que eles largaram as próprias vidas, os seus próprios interesses, família, trabalho, tudo, para seguir a Jesus. Então, eles acreditavam. Ninguém abandona tudo para seguir uma pessoa em quem ele não acredite. Então, os discípulos acreditavam em Jesus, mas eles tiveram medo. E nós também temos medo. Nós temos, né? Vocês conhecem o caso do Chico Xavier no avião? Olha bem, o Chico Xavier, gente, né? Um espírito tão evoluído, tinha contato direto com os espíritos, vai lá fazer uma viagem de avião e o avião passa por uma turbulência e as pessoas começam a se desesperar dentro do avião e ele também. Ele valeu, minha Nossa Senhora. Até que Emmanuel aparece para ele e fala, você está com medo de quê? Ele, nós vamos morrer. Emmanuel fala, mas eu estou morto, qual o problema disso? Então, morra com educação. Dê exemplo. Porque exemplo é uma coisa que é cobrada, né? Principalmente do espírita. Né? Cobram tanto exemplo da gente, então a gente tem que dar o exemplo. A gente pode passar pelas dificuldades, mas sustentando, acreditando, principalmente porque nós sabemos que não existe vítima inocente perante a justiça divina, que nós só colhemos exatamente aquilo que plantamos, que Deus nos permite isso, né? Mas Deus nos ama de uma forma que nós não compreendemos. Jesus nos ama de uma forma que nós não compreendemos. Jesus provou o amor dele quando veio aqui. Ele não precisava. Ele já era um espírito evoluído, poderia simplesmente desfrutar das conquistas dele em outras paragens, mas por amor ele desceu até nós, se sacrificou. Esse amor nós ainda não estamos preparados para compreender. Mas existe um trecho no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, lá no capítulo 30, que ele explica um pouco para a gente sobre esse amor. Ele fala assim, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito de Deus penetrando o universo. Isso é maravilhoso, isso é lindo. E eu vi o Haroldo Dutra Dias falando sobre isso e ele disse assim, interessante que para você sentir o hálito de alguém, tem que ter proximidade. Tem que ter proximidade. Então, quando Emmanuel fala que o amor é o hálito de Deus penetrando o universo, é porque Deus está próximo. Deus está aqui através desse amor maravilhoso. Mas esse texto não para aí, não. Ele diz assim, o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Que amor é esse? Que amor é esse que é capaz de amar? Porque amar um anjo, um ser evoluído, um ser que já alcançou a evolução espiritual, que é bom, que é perfeito, que sabe amar, é muito fácil. Agora eu quero ver a gente aprender a amar o verme. O verme que está lá na viscosidade do abismo, aquele que faz o mal, aquele que pratica crime, aquele que arranca lágrimas, que nos irrita. A gente passa por isso tantas e tantas vezes, né? E às vezes por muito pouco a gente perde a paciência, porque a gente se desequilibra com facilidade, falta de compreender esse amor. Então o verme é amado pelo Senhor, que
que concede a este verme milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o Senhor ama o anjo que o representa junto ao verme ali no abismo. Mas ele diz mais: a seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Vocês já pararam para pensar isso? Esse é o amor de Deus. Deus não ama só as rosas lindas e belas. Ele ama e cuida também dos espinhos, porque ele sabe que de alguma forma aquele espinho tem relação com a beleza daquela rosa. Esse é o amor de Deus. E o Cristo, o nosso Cristo planetário, ele é o reflexo de Deus em nós. E eu gosto muito da didática de Jesus. As parábolas de Jesus, elas são fantásticas. Por quê? Porque Jesus traz para dentro da lição que ele quer passar a vida cotidiana. Daí facilita o entendimento. E eu gosto de fazer isso quando eu consigo. Quando eu estava preparando essa palestra aqui, a gente estava vivendo uma situação lá em casa. E eu sempre falo, né, que as coisas que acontecem, na verdade, elas são uma ajudinha do plano espiritual para desenvolver um estudo. Porque sempre acontece muita coisa quando eu estou fazendo um estudo, sabe? Então, eu presto atenção até no palito de fósforo que cai no chão, porque eu interpreto como algo, né, de uma diquinha da espiritualidade. O que acontece, meus irmãos? Uma vez eu fiz uma palestra em uma casa espírita e eu falei sobre esse amor de Deus. Eu falei sobre esse amor de Deus, que Deus ama tanto nós que estamos aqui buscando aprender, buscando nos melhorar, quanto aqueles que o rejeitam, quanto aqueles que não o conhecem. Deus ama. E aí, ao final da palestra, uma pessoa me procurou e disse assim: Roseni, eu gosto muito de ver você falando, mas minha amiga, hoje eu vou discordar de você. É inaceitável o que você falou. Então, qual o meu mérito em fazer tudo certo? Em ser boa? Se Deus vai me amar do mesmo jeito que aquele lá que não faz nada, que faz tudo errado, que prejudica, que briga. Então, eu disse para essa pessoa o seguinte: essas coisas pegam a gente, né? A gente tem que estar preparado para responder essas coisas, para não passar vergonha. Então, eu disse para essa pessoa o seguinte: olha, Deus, quando nos criou, ele sabia exatamente os caminhos que nós iríamos percorrer até nos transformarmos em espíritos evoluídos e amá-lo. Deus sabia que nós iríamos cair, que nós iríamos errar, porque ele nos criou simples e ignorantes. E quantos casos a gente conhece aí de espíritos que, errantes lá atrás, no passado, são grandes benfeitores da humanidade hoje. Nós não precisamos de ir muito longe, está aqui. Bezerra de Menezes, que lá no Evangelho era Zaqueu, um homem ambicioso, muito materialista, né? Um publicano, aquele que ele criava as taxas do jeito que ele quisesse. E Zaqueu foi evoluindo. Desde o encontro dele com o Cristo, ele foi evoluindo até se transformar nesse benfeitor maravilhoso que sempre a gente sente a presença dele quando recorre a ele, que optou ficar aqui com a gente também, né? Nós temos Emmanuel, lá no livro Há 2000 anos, né? Emmanuel teve um encontro com Jesus quando ele era o senador Públio Lentulus. E naquele encontro, Jesus ofereceu a Emmanuel a oportunidade de segui-lo. Emmanuel não quis. Não quis. Porque ele teria que abrir mão do poder, de tudo que ele possuía para seguir ao Cristo. Ele ia comprar uma briga enorme. E ele não quis. E a partir daí, a vida dele foi mudando. E ele foi reencarnando e enfrentando até se transformar naquele mentor do Chico Xavier que nos trouxe ensinamentos maravilhosos como este que nós acabamos de ler. Então, esse é o amor de Deus. Deus ama a todos.
Mas a diferença está em como cada um recebe esse amor. Aí é que entra a situação que eu estava vivendo lá em casa. Porque nós colocamos energia solar lá em casa, e aí eu aprendi com Cristo, né, gente, a trazer essas coisas da nossa rotina, do nosso cotidiano, para o entendimento. Nós colocamos energia solar lá em casa, mas caiu uma chuva muito forte, mesmo com todo cuidado, com a calha, com tudo que a gente colocou, as nossas placas conduziram água para o nosso vizinho. A gente não pode prejudicar ninguém. Então, a gente estava ali conversando sobre isso. Olha, vai ter que mudar, chegar mais para trás, levantar isso aí. Tá? Então, estávamos lá tratando da situação. E eu estava fazendo esse estudo. Quando, de repente, me deu aquele clique. Olha que coisa bacana. As placas de energia solar. As placas de energia solar, elas recebem, né, o sol, o calor do sol, e através de um processo que eu não compreendo, né, mas nós sabemos que existe, essa energia, esse calor do sol, ele é transformado em energia e é jogado para a rede da CEMIG, certo? Porém, meus irmãos, tem uma diferença aí. Todas as placas, elas têm o mesmo potencial, a mesma capacidade, mas a placa que está empoeirada, a placa que está suja, ela não absorve o mesmo calor do sol que a placa que está limpa. E é aí que a gente consegue compreender o amor de Deus. Porque o amor de Deus é esse sol que está ali brilhando para todo mundo. E nós somos as placas solares. O raio do sol está ali para todas as placas. Mas qual que vai absorver mais? Aquela que está limpa, aquela que está pronta para receber. Assim é o amor de Deus para nós. Aquele que já compreende, que já está mais adiantado, ele recebe bem. Aquele que compreende menos, que está empoeirado, recebe menos. E tem aquele que não compreende nada, mas mesmo assim Deus o cerca com os seus cuidados. E esse é o amor de Deus por nós. E esse é o amor do Cristo por nós, porque o Cristo é o reflexo do amor de Deus aqui entre nós. E esse amor é que nós não estamos preparados ainda para compreender. Não é como Deus nos ama, então, é como nós recebemos o amor dele. Se estivermos limpos, sem a poeira, do quê? A poeira da mágoa, da raiva, da discórdia, né, do desequilíbrio. Se a gente estiver sem essa poeira, nós vamos absorver melhor o amor de Deus. Mas se a gente estiver carregado com essa poeira, nós vamos absorver menos ou nada. Mas tudo bem, o raio vai continuar descendo sobre nós e quando nós estivermos preparados, nós vamos absorvê-lo. Isso é maravilhoso. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: o amor do Cristo nos constrange. E constrange mesmo. Constrange mesmo. Porque é um amor abnegado, é um amor paciente, é um amor bondoso. E tem um outro detalhe. O Cristo falou assim para nós, está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20. E todas as passagens evangélicas que eu cito são tiradas do Novo Testamento, da tradução de Haroldo Dutra Dias, tá? Eu só pesquiso lá. Então, nessa tradução de Haroldo Dutra Dias, Jesus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. O que Jesus falou? Estou. É presente, não é passado, não é futuro. Tem gente esperando Jesus voltar. Jesus nunca nos deixou. Ele está aqui. Basta que a gente limpe a poeira da placa para captar, para perceber, para receber esse amor de Jesus. Mas vamos voltar lá para o barco. Vamos nós no barco de novo. Então, nós estamos lá naquele barco, uma travessia perigosa, enfrentando aquelas ondas gigantescas querendo virar o barco. Ventos agressivos, raios, trovões. Nós lá, desesperados.
Mas na polpa está Jesus, dormindo serenamente. Quer dizer, ele está sempre na retaguarda. Ele não nos deixa. E lá, naquele sufoco todo, o que os discípulos fazem? Recorrem a Jesus. Está errado? Não. É a ele mesmo que nós temos que recorrer. As situações difíceis, tudo que a gente passa de ruim, costuma nos levar ao extremo. A gente fica desesperado, mas a fé, meus irmãos, a fé, ela renova as nossas forças. Ela nos dá equilíbrio. Então, meus irmãos, está difícil? Está doendo? Há medo? Há incerteza? Há insegurança? Por menor que seja, recorram a Jesus. Vamos recorrer a Jesus, porque recorrer a Jesus é limpar a poeira da placa solar. E aí a gente vai absorver aquela luz que Ele está sempre disposto a nos oferecer. E quando a gente recorre a Jesus, a tempestade é acalmada. Mas aí agora tem um detalhe. As pessoas acham que Jesus vai acabar com os problemas delas. Eu recorri a Jesus, então, beleza. Eu não preciso trabalhar para receber, para poder pagar minhas contas. Eu recorri a Jesus, Jesus vai resolver tudo. E não é assim. Os nossos problemas continuarão existindo. Jesus disse assim, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a gente até estudou isso lá na nossa confraternização, né? Viver sob o jugo de Jesus é viver de acordo com os ensinamentos dele. E por que ele fala que é suave, que é leve? Porque, vamos pensar nos dois casos. Eu vivo aqui sob o jugo de Jesus, então eu sou cristã, então eu perdoo, eu faço bem, eu me esforço para fazer o meu melhor. Mas e se eu não quiser viver sob o jugo de Jesus? Então, eu pego todas as lições de Jesus e jogo para lá e vou viver aqui, do jeito que eu quero e acho que deve ser. Então, eu não estou nem aí para ninguém, eu não respeito ninguém, eu não vou perdoar. Me fez raiva, eu não quero olhar na sua cara, nunca mais vou carregar isso comigo lá para dentro do caixão, não perdoo. Gente, que vida é essa? Como alguém consegue viver com um coração amargurado, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de ressentimento? Se perdoar é tão mais leve, é tão melhor. Esse é o jugo de Jesus. E é isso que ele fala. Então, quando a gente recorre a Jesus, os problemas não vão deixar de existir, mas nós vamos nos preparar, nos capacitar para enfrentar esses problemas. Sabem por quê? Pega um pacote de 5 quilos. Ele tem um peso, certo? Uma pessoa como eu, que não faz exercício físico, é pesado 5 quilos. Mas se eu for para a academia, exercitar, desenvolver músculos, quando eu pegar esse pacote, esse mesmo pacote de 5 quilos, o peso já não vai ser tão forte, tão pesado, não vai me incomodar tanto. Eu vou pegar com mais facilidade. Por quê? Porque eu desenvolvi musculatura. E a fé, o exercício da fé, nos fortalece, nos ajuda a desenvolver musculatura para enfrentar os problemas. A musculatura moral, a musculatura da força, a musculatura da coragem. O problema está ali, mas você o vê de outra forma. Você vê o problema e pensa, eu sou capaz de resolver. Eu consigo. Eu tenho fé. Eu vou passar por isso, eu acredito. Essa é que é a diferença do exercício da fé. E os problemas existirão sempre. Por quê? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Deus permite que a gente venha a colher exatamente aquilo que a gente plantou. Como eu disse agora há pouco, não existe vítima inocente perante a justiça divina.
Se eu estou sofrendo, se eu estou com algum problema, pode saber que se eu não devo ele nessa vida, eu devo em outra e estou tendo a oportunidade de resgatar agora. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E André Luiz, ele fala isso de uma maneira muito bacana. Lá no livro Agenda Cristã, André Luiz diz assim: lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa. Você mesmo é o mais eficiente propagandista de seus ideais. Você é a mais clara demonstração dos seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que o seu espírito abraça. Você mesmo é a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Mas aí, meus irmãos, vem a outra parte, porque toda moeda tem dois lados. Aí vem o outro lado da moeda. Aí André Luiz diz assim: não se esqueça igualmente que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que você pretende executar, o arquiteto das suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Não é o meu vizinho que me irritou, que me provocou. Não é o meu filho que fez arte e me tirou do sério. Não é o marido, não é a esposa, não é o irmão, não é o motorista, não é o padeiro. Eu é que sou responsável pelo que eu construo de bom ou de ruim na minha vida. E enquanto nós não aprendermos a sermos honestos, a fazer uma leitura honesta das nossas ações e falar, não, eu errei e eu não quero mais errar. A partir de agora eu quero fazer diferente, eu quero mudar isso, eu não quero repetir mais isso. Enquanto a gente não tiver essa atitude, nós vamos continuar errando, continuar plantando semente ruim e colhendo dor e sofrimento. Por isso que é importante a honestidade. Por isso que é importante a gente fazer esse balanço no final de ano. Vamos fazer esse balanço? Vamos nos preparar? Emmanuel diz assim: o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas. E é por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Porque para a luz vencer as trevas, o que tem que ter? Trevas. Se não tiver trevas, a luz não vai vencer as trevas. É por isso que esse caminho de vitória da luz sobre as trevas é um caminho repleto de obstáculos. E a gente perde com isso? Não, a gente ganha, a gente aprende, a gente desenvolve musculatura. Portanto, meus irmãos, que nós saibamos abençoar as oportunidades que nós temos de nos reconciliar com as leis que um dia nós mesmos desrespeitamos, né? E a gente tem que confiar na sabedoria e no amor de Deus. E lembrar principalmente que Jesus está no barco. Ele está no barco. Ah, mas ele está tão quieto. Será que ele está dormindo? Vai lá e acorda ele. Chama por ele. Senhor, eu estou prestes a naufragar. Me ajuda. Me fortalece. Senhor, cuida de mim. É tão bom quando a gente tem aonde recorrer. É tão bom quando a gente pode fazer isso. Gente, a fé é maravilhosa. Eu cheguei aqui hoje desgastada, cansada, sem energia. Pedi para nossa irmã, me aplica um passe. Ela me aplicou o passe. Eu estou aqui, ó, cheia de energia. Mas e se eu não tivesse fé? E se eu não acreditasse? Talvez eu estivesse aqui ainda capengando. A fé nos sustenta. Nós temos que saber. E, principalmente, a gente tem que saber agradecer a Deus por esse retorno aqui, ó, no campo que nós semeamos. Emmanuel diz assim: benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam, adversários avisam, relações ajudam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram. Provas definem, dores corrigem, lutas renovam. Problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam, lágrimas purificam, experiências
marcam. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Então, nós vamos dar conta de nós. Não adianta a gente ficar apontando erro dos outros, não. Porque lá com Deus seremos nós e Deus. Não vai ter advogado, não vai ter nada disso. Somos nós mesmos que vamos fazer essa prestação de contas. Mas, acima de tudo e em tudo, lembremos-nos do exemplo dos discípulos no barco. A coisa ficou feia, complicou, a onda está querendo te engolir, o vento está te empurrando, você está sentindo que vai afundar. Vai lá atrás e chama Jesus. Porque, com certeza, ele vai acalmar a tempestade, te fortalecendo para que você a vença. E para encerrar, meus irmãos, eu gostaria de ler para vocês uma oração que eu tirei do livro Parnaso de Além Túmulo, né? Um poema que esse livro foi o primeiro livro do Chico, psicografado pelo Chico, e ele foi publicado há 93 anos. E esse livro é de uma riqueza incomparável. E é um poema do José Silvério Horta, que é um poema, que é uma oração, que é um pouquinho de cada coisa. E ele diz assim: Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu sublime nome, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Como a gente tem que saber falar com Deus com sinceridade. Sinceridade é o que Deus quer. A gente não precisa preocupar em usar palavras bonitas, porque todas as palavras Ele conhece. Nós não vamos surpreendê-lo fazendo preces com, sabe, cheia de pompa. Não, isso tudo Ele conhece. Sabe o que Deus quer nas nossas orações? Sentimento. Deus quer sentimento. Só isso. Que você fale com Ele, sabendo quem Ele é, sabendo do amor dEle, confiando que Ele está te amparando, confiando que tudo que te acontece é para o seu bem, não é para o mal. Porque, meus irmãos, o tempo vai passar. O tempo sempre passa. E como é que nós vamos permitir que esse tempo passe? Essa semana chegou no meu Facebook 2 recordações do dia 1º de dezembro. Uma foi de 4 anos atrás, quando eu tive que eutanasiar um cachorro que eu amava de paixão. E o cachorro foi vítima de envenenamento 3 vezes. Eu consegui salvá-lo as 3 vezes, mas o fígado dele ficou detonado. E a gente fez de tudo, não teve jeito. Tivemos que eutanasiar. E a outra recordação, que foi no dia 1º de dezembro, o dia que eu fiz a primeira quimioterapia da minha vida. Então, assim, vieram essas recordações. E aí, quando a gente olha para trás, a gente pensa assim, passou. Doeu tanto passar por isso? Passou. Sabe por quê? Porque nós temos que compreender que Jesus está no barco, que nós não estamos sozinhos e que a gente deve recorrer a Ele
limpar a placa solar para poder absorver esse amor. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Gratidão, Roseni, por trazer mais um pouquinho do Evangelho de Jesus para a gente. Então, vamos fechar os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, a nossa fé ainda tão vacilante, diante das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, nos desesperamos, esquecendo que você está no comando sempre, nunca nos abandona. Continue nos amparando, continue nos protegendo, e gratidão sempre pela tua presença. Obrigada por tudo. Que assim seja.